Texto de reflexão, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. A viúva e a dívida deixada pelo seu esposo. Aquela viúva que tinha perdido o seu marido, agora ela estava diante de uma dívida e não tinha como pagar. E o pior é que a dívida deveria ser paga de qualquer maneira. Mas ainda bem, ela encontrou o homem de Deus. Às vezes, nem sempre com a morte, as nossas dívidas são quitadas. Esta viúva que teve o seu marido arrancado da sua casa pela morte, agora, entretanto, chegou a hora que não somente o seu marido, mas também dos seus filhos, ser tirado da sua casa. Talvez o que ela menos esperava acabou de acontecer. O credor chegou na porta da sua casa e ia levar os seus filhos para pagar a dívida. Ela não teve outro apelo a não ser lamentar a morte do seu marido e pedir socorro ao homem de Deus. Para a sorte daquela viúva, ainda bem, seu marido era crente, ele temia a Deus. E o homem de Deus, que chamava Eliseu, ele queria saber o que deveria fazer para ajudar aquela mulher. Ele precisava de alguma coisa que aquela viúva ainda tinha em casa para começar o grande milagre. Aquela viúva não tinha nada em casa, a não ser uma botija de azeite que não dava para pagar aquela grande dívida. Mas para o homem de Deus, aquela botija de azeite que aquela viúva ainda tinha era o sinal de um grande milagre. O homem de Deus sabia que é das pequenas coisas que Deus realiza grandes maravilhas. Então o homem de Deus disse para aquela viúva: agora você vai para a sua casa, toma vaso emprestado do seu vizinho, vasos vazios e não pouco. Aquela viúva que tinha dito que o seu marido era visto como homem de Deus, agora ela também deveria ser vista como uma mulher honesta diante dos seus vizinhos. Aquela viúva entendeu uma coisa, que para colher bons frutos é preciso semear boa semente. O homem de Deus sabia que o milagre era muito grande. Quanto mais a mulher tinha bom testemunho dos seus vizinhos, mais maior seria o seu milagre. Através do bom relacionamento daquela viúva com seus vizinhos, ela conseguiu encher a sua casa de vaso. Através do bom testemunho daquela viúva, os seus vizinhos cooperou para a realização do seu grande milagre. Conforme a palavra do homem de Deus, aquela viúva só poderia usar o azeite da botija quando a sua casa estivesse cheia de vaso. Aquela viúva estava sendo a condutora do milagre de Deus. O milagre estava passando pelas suas mãos, conforme a palavra do homem de Deus. Só que aquela viúva, ela deveria manter um segredo do seu milagre entre ela e os seus filhos. Os filhos daquela viúva chegavam com seus vasos vazios diante da sua mãe e saía com os vasos cheios, porque o vaso do milagre estava na mão da sua mãe. Aquela viúva, conforme ela ia enchendo os vasos, ela percebeu
que o azeite não acabava e não tinha mais lugar para colocar os vasos cheios. Mas ela deu uma olhada e ainda viu um lugarzinho que cabia mais um vaso. Então seu filho lhe disse: não tem mais vaso. Aí o azeite parou, porque aonde não existe vaso, o azeite para. E aquele lugar que cabia mais um vaso serviu para colocar a botija da viúva, que ainda continuava cheia de azeite. Aquela casa daquela viúva estava cheia de vaso de azeite. Para andar dentro daquela casa, era preciso andar em volta dos vasos de azeite. Então aquela viúva fez saber o homem de Deus que na sua casa não só tinha uma botija de azeite, mas a casa cheia de azeite. Aquela viúva, quando ela procurou o homem de Deus pela primeira vez, ela foi lamentando e por isso só tinha uma botija de azeite. Mas depois que ela passou a andar pela fé, na palavra do homem de Deus, obediente, ela retornou ao homem de Deus, não lamentando mais, mas contando o milagre, com a sua casa cheia de azeite. Então o homem de Deus, que também era honesto, disse para aquela viúva: agora vai, vende aquele azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquela viúva, que estava prestes a ser escrava pelo resto da sua vida, agora ela tinha a vida inteira para viver, desfrutando de uma abençoada aposentadoria. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, com esta reflexão da palavra de Deus. Amém.